Unidade 4. Minhas metas. Compreender o conceito de avaliação de desempenho e sua importância para melhorar os resultados. Entender que existem riscos quanto à condução da avaliação que podem e devem ser evitados. Aprender as várias formas de conduzir o processo de avaliação no que se refere a quem deve avaliar, podendo definir qual é a melhor das alternativas apresentadas. Inicie sua jornada. Na administração de recursos humanos, talvez esse seja o instrumento que, sendo considerado de extrema valia, mais causa polêmica na sua elaboração e aplicação. O ser humano, por natureza, é curioso, observador e tem a tendência de externar opiniões sobre os outros de forma aleatória, baseada em valores e preconceitos próprios, estigmatizando as pessoas e, às vezes, causando situações constrangedoras. Nas organizações, não é muito diferente. Em todos os momentos, temos pessoas avaliando e outras sendo avaliadas. Estas, por suas condutas, posturas, desempenho no trabalho e outros aspectos, sempre sujeitas a desvios que os avaliadores não conseguem ignorar. Podemos dizer que a maioria das avaliações de desempenho pecam pela subjetividade, e somente com a implantação de plano formalizado de avaliação é que poderemos reduzir essa subjetividade. Para Lacombe, 2008, p. 284. As empresas que não têm plano formal de avaliação, quando precisam de uma informação sobre o empregado, procuram-na com seu chefe imediato e com pessoas confiáveis que o conhecem e obtêm uma resposta. Portanto, o empregado foi avaliado. Terá sido bem avaliado? As respostas são confiáveis? Objetivas? Estão corretas? Podemos tomar decisões com base nelas? Portanto, apresentaremos, neste tópico, as variáveis que interferem numa avaliação de desempenho, bem como demonstraremos modelos de avaliação e sua aplicação. Desenvolva seu potencial conceitos de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é uma forma de averiguar periodicamente o desempenho das pessoas nas organizações, baseada nas funções que cada um, nos resultados que se espera e no que essa pessoa pode vir a acrescentar para a organização, por meio do seu desenvolvimento contínuo. Conforme Chavenato, 1999, p. 189, a avaliação de desempenho é um processo que serve para julgar ou estimar o valor, a excelência e as qualidades de uma pessoa e, sobretudo, qual é a sua contribuição para o negócio da organização. A avaliação de desempenho é um excelente meio pelo qual se localizam problemas de supervisão e gerência, de integração das pessoas à organização, de adequação da pessoa ao cargo, de carências de treinamento e, consequentemente, estabelecer os meios e programas para eliminar ou neutralizar tais problemas. Objetivos da avaliação de desempenho. O grande objetivo da avaliação de desempenho, podemos dizer, é fazer uma análise comparativa entre o que o empregado avaliado está realizando nas suas atividades profissionais, desempenho, e o que deveria realizar, executar bem as funções do cargo, cumprir as metas estabelecidas, etc. Deve-se sempre ter em mente que a avaliação de desempenho não é um instrumento de punição, e sim uma maneira de melhorar aquilo que o avaliado apresenta como deficiência ou carência. Outro objetivo da avaliação de desempenho é estabelecer critérios para encarreiramento, aumentos salariais, promoções, transferências, etc. de empregados que obtiveram os resultados esperados. Também não podemos esquecer que a avaliação de desempenho proporciona outras vantagens, tais como feedback entre superior e subordinado, melhorando o relacionamento entre eles, constatação das necessidades de treinamento, verificação de quais empregados têm potencial para desempenhar cargos de maior importância, etc. Riscos da avaliação de desempenho. O mais comum é o avaliador centrar seu foco unicamente na pessoa do avaliado, na forma como pensa, suas crenças e princípios, e não efetivamente no desempenho das suas funções e o alcance dos resultados estabelecidos. O avaliador é um ser humano e, como tal, está sujeito a cometer erros, principalmente quando não foi suficientemente preparado para desempenhar o papel de avaliador. De acordo com Lacombe, 2008, p. 285, as distorções mais comuns do processo de avaliação de desempenho são subjetivismo, avaliar em função de valores e objetivos pessoais, que não coincidem com os valores, objetivos e interesses da organização. Unilateralidade, valorizar aspectos que o avaliador julga importantes, mas não são para a empresa ou para a posição que o avaliado ocupa. Tendência central, medo de prejudicar os mais fracos e de assumir responsabilidades pelos mais fortes. Porque nada foi feito em relação ao mais fraco. O mais forte pode ocupar o lugar do avaliador? Efeito Halo. Atribuir ao avaliado valores positivos na maioria dos fatores se o conceito geral sobre este elemento for bom, e valores baixos aos elementos cujo conceito geral for negativo. Cada fator de avaliação deve ser analisado separadamente.
Falta de memória. Ater-se apenas aos últimos acontecimentos, omitindo fatos ocorridos há mais tempo, mas dentro do período de avaliação. Item supervalorização da avaliação. Acreditar que o instrumento de avaliação corrige os defeitos das pessoas. A correção só ocorre com ações executivas. Desvalorização da avaliação. Acreditar que a avaliação não contribui em nada para aproveitar melhor os recursos humanos. Falta de técnica. Desconhecimento das técnicas de avaliação, julgando apenas por meio do bom senso e considerando informações importantes como irrelevantes. Para que se reduzam os riscos do processo de avaliação de desempenho, deve-se torná-lo confiável e válido, vinculado a resultados alcançados, relacioná-lo efetivamente às atividades do trabalho, o que é importante para o trabalho, elaborá-lo de forma padronizada, permitir análise entre avaliações, com vistas à praticidade, fácil de ser aplicado. Responsabilidade pela avaliação de desempenho. Nas organizações modernas, encontramos diversas formas de avaliar o desempenho. Com isso, as responsabilidades pelo papel de avaliador são alternadas e envolvem um conjunto de pessoas que têm contato direto ou indireto com o avaliado, evitando assim que se tenha a opinião de apenas uma pessoa em relação ao avaliado. Entende-se que o desempenho é construído ao longo de um período estabelecido, em que as pessoas exercem uma autonomia relativa, pois, muitas vezes, dependem de outros para alcançar os objetivos traçados. Diante disso, as organizações modernas utilizam diferentes alternativas a respeito de quem deve avaliar o desempenho. A seguir, vejamos cada uma dessas alternativas. Chiavenato, 1999. Autoavaliação de desempenho. Conforme as exigências da sua função e os resultados esperados do seu trabalho, o próprio colaborador avalia sua eficiência e eficácia diante do que foi estabelecido preliminarmente. Avaliação pelo superior imediato. Essa é a forma tradicional de avaliar o desempenho. O supervisor do avaliado, com assessoria do setor de recursos humanos, estabelece a forma e os resultados a serem alcançados pelo avaliado e faz a avaliação. Avaliação superior e subordinado, por objetivos. Embora similar à anterior, tem como diferencial importante o fato de que o desempenho e os resultados a serem alcançados pelo avaliado são discutidos e acompanhados permanentemente por ambos. Inclusive, os objetivos a serem alcançados são discutidos entre avaliador e avaliado, podendo o avaliado sugerir alterações, buscando-se o consenso entre as partes. Outra diferença é que a avaliação é contínua e conjunta, possibilitando correções de rumo durante o período abrangido. Avaliação pela equipe. Nesse caso, é a própria equipe de trabalho da qual o avaliado faz parte que avalia o desempenho de cada um de seus membros e estabelece com cada um as providências necessárias para sua melhoria. A própria equipe é responsável pela avaliação e pelos objetivos e metas a alcançar. Avaliação 360º. Essa é a forma de avaliação de desempenho mais democrática dentre todas apresentadas anteriormente, pois envolve todas as pessoas que interferem no desenvolvimento das atividades do avaliado. Normalmente, envolve a avaliação do próprio avaliado, do seu supervisor, dos colegas e pares de mesmo nível hierárquico, dos subordinados, se tiver, dos clientes internos e externos, dos fornecedores, sendo, por isso, denominada avaliação 360º. Avaliação pelo subordinado. Essa é uma forma utilizada em organizações altamente democráticas e abertas ao diálogo com seus colaboradores, que permite que o avaliado ou a equipe da qual faz parte avalie o seu supervisor, apontando os meios e os recursos que foram disponibilizados para que eles alcançassem os seus resultados e sugerindo melhorias em relação à maneira como o supervisor deveria agir para melhorar os resultados de todos. Avaliação por comissão. É uma forma de avaliação coletiva, em que é formada uma comissão com pessoas das diversas áreas das empresas, direta ou indiretamente ligadas ao avaliado, podendo ter membros permanentes, diretores, gerente de recursos humanos, e transitórios, supervisor ou gerente do avaliado. Veja que todos os exemplos apresentados anteriormente são utilizados pelas organizações na atualidade, sendo que algumas já avançaram bastante, envolvendo e responsabilizando cada vez mais pessoas pela tarefa de avaliar o desempenho dos colaboradores, e a partir disso, estão melhorando seus resultados e a satisfação interna. Obrigatoriedade do feedback. Retorno. Para o bom andamento do processo de avaliação de desempenho, é indispensável o feedback, retorno, ao avaliado. O avaliado precisa saber se está tendo bom desempenho ou não. Uma das características de um bom gestor é ser capaz de fazer uma boa avaliação e de saber aplicar o feedback ao subordinado. O feedback deve ter características importantes, tais como: o avaliador deve começar com os aspectos positivos, pois isso deve predispor o avaliado a aceitar melhor os aspectos negativos.
deve-se limitar aos resultados do trabalho, de preferência em função de metas pré-estabelecidas, sem atingir a pessoa do avaliado e sem comparar com resultados de outras pessoas. Deixar claro que a pessoa não está sendo julgada na sua essência, mas nos seus atos, decisões e resultados, e o período abrangido pela avaliação não deve ser muito longo. É mais fácil avaliar e conversar sobre o que ocorreu num passado recente do que sobre o que ocorreu há mais tempo. Novos desafios. Com o estudo desse tema, podemos observar que a avaliação de desempenho necessita de um plano formal para sua implantação, buscando eliminar ou minimizar a sua subjetividade, alcançando a credibilidade e confiabilidades necessárias. O conceito de avaliação de desempenho demonstra sua importância na melhoria dos resultados organizacionais, bem como a possibilidade de detectar e corrigir desvios técnicos e pessoais dos indivíduos. Além disso, existem riscos quanto à condução da avaliação, que podem e devem ser evitados. Com os conhecimentos aqui adquiridos, você será capaz de evitá-los. Para finalizar, existem várias formas de conduzir o processo de avaliação no que se refere a quem deve avaliar, podendo definir qual a melhor das alternativas apresentadas, pois é importante uma escolha assertiva da avaliação.